Pessoal, graça e paz, todos presentes. Vamos começar daqui a pouquinho mais uma edição do nosso programa Nossa Herança Batista. Hoje, episódio número 6, nós vamos estar falando sobre o princípio regulador do culto. Isso numa perspectiva reformada, mais especificamente numa perspectiva batista reformada. Então, já vamos dar início a mais um programa Nossa Herança Batista. Pessoal, eu quero aproveitar esses momentos iniciais, aqui pré-programa, para pedir a você que compartilhe agora mesmo o link da nossa live aqui no YouTube nas suas redes sociais. Então, chama o pessoal ali pelo WhatsApp, chame o pessoal também pelo YouTube, convide os irmãos da sua igreja, o seu pastor. Se você não é pastor, convide o seu pastor, convide os seminaristas da igreja. Então, leve este link a mais pessoas. Vamos chamar as pessoas para assistir esse programa de hoje. Nós vamos estar falando de um programa muito especial, um tema muito importante, que é o culto a Deus. Então, nós não vamos perder a oportunidade de chamar as pessoas para comparecerem aqui conosco no programa Nossa Herança Batista, episódio número 6. Portanto, vá agora mesmo, chame os seus amigos, coloque o link no WhatsApp, peça às pessoas para virem aqui. Aproveitem também e se inscreva aqui no canal do CHTB Marcos Paixão, no YouTube. Você vai receber as nossas notificações com os vídeos semanais que o CHTB vai postando aqui no decorrer dos dias. Você também vai ter acesso a uma sequência de vídeos e até mesmo de aulas completas que o CHTB disponibiliza exclusivamente aqui nesse canal do YouTube. Então, assine aqui o nosso canal, você só precisa clicar no botão para se inscrever e ser membro aqui gratuitamente do nosso canal. Você vai ter acesso a muita coisa, muita novidade. O nosso chat está aqui disponível, aproveitem e coloquem aqui as suas dúvidas. Se você tem pergunta a fazer nesta apresentação do programa, faça a sua pergunta sobre o culto, o princípio regulador do culto. Faça a sua colocação, também é muito importante. Coloque aqui o seu pensamento, aquilo que você entende sobre o culto, como você imagina que deve ser o culto a Deus, e vamos ver se isso está de acordo com a palavra, se isso está de acordo com a Sagrada Escritura. Então, eu quero começar dando o meu boa noite aqui ao Francisco Paiva. Boa noite, a paz. Boa noite, Francisco Paiva. Creia pensar. Aqui essa pessoa se está dizendo graça e paz a todos. Abraços, pastor Marcos, meu querido irmão Glauber Manfredini, que está lá do outro lado do mundo. Essa hora são 8h30 da manhã no Japão. Ele está lá no Japão nos assistindo. Grande abraço, pastor Glauber Manfredini, grande amigo. Marcos Custódio, boa noite, graça e paz, querido irmão. Temos aqui Solange Azevedo, graça e paz, boa noite, pastor Marcos, um abraço da Congregação Batista Judá, irmã Solange, pessoal da Congregação Batista Judá em Teresina, um abraço muito forte a todos vocês, é uma alegria ter vocês aqui no nosso programa, espero que o episódio de hoje possa trazer muita instrução e muito conhecimento para vocês e que Deus seja glorificado. Um abraço a todos que compõem a Congregação Judá, que está ali aos cuidados do nosso querido irmão Fábio Rafael, seminarista Fábio Rafael, membro da Igreja Batista Bom Samaritano, é uma das ovelhas que o Senhor nos deu para pastorear. E o Fábio está ali ajudando aqueles irmãos da Congregação Batista em Judá, ali em Teresina. Então, um abraço para todos vocês desta congregação. Tem mais gente entrando aqui. Vamos lá, quem tá deixando aqui o seu alô. Deixa-me ver mais. Francisco Paiva, sempre acompanhando. Está lá no Rio Grande do Norte, o Marizal. Pastor Rogério Brilhante, graça e paz, querido pastor Rogério. É o homem da rádio, a rádio que está no ar diariamente, 24 horas por dia, trazendo conteúdos sobre os batistas e conteúdos cristãos de um modo mais específico.
Priscila Azevedo, boa noite, Priscila. Ana Lúcia, boa noite. Rogério Brilhante diz ainda, com um novo visual, quase pensei que tinha errado o canal. Verdade, estamos mudando aqui um pouquinho o visual, mas já já a gente vai voltar ao que era antes. Vamos deixar agora a barba crescer de novo. Priscila Azevedo, Congregação Judá em Teresina. Opa, falamos agora da Congregação Judá. Boa noite, pastor Kleber Márcio, Priscila Azevedo, abraço, pastor Marcos, graça e paz. Zaqueu de Lima, graça e paz, aqui da Congregação Batista Reformada em Delmiro Gouveia, pastor Rogério Brilhante, grande abraço, Zaqueu. Igreja Batista Reformada, Vida Abundante, boa noite, paz de Cristo Jesus a todos. É isso aí, pessoal. Vocês vão chegando aí, vão colocando aí o seu comentário no nosso chat, tá bom? Enquanto a gente vai aqui se preparando. Então, eu quero pedir a vocês, agora mesmo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, clica lá no botãozinho para se inscrever, você vai receber o nosso conteúdo semanalmente. E vai ter acesso a tudo que produzimos, tudo que está no YouTube até agora. Envia o link do nosso canal no YouTube para as pessoas que estão aí no WhatsApp. Chama seus amigos, chama o pessoal da sua igreja. Envia agora mesmo, convide essas pessoas para estarem conosco hoje nesse programa. Já são mais de 8h30, 8h38, nós vamos agora, então, dar início ao programa Nossa Herança Batista, programa número 6. Vamos começar ouvindo Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e só nos protege. Defende Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de perder, família responder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino.
Ok, pessoal, tá aí, então, estamos começando mais um programa Nossa Herança Batista, episódio número 6, estamos tratando vamos tratar essa noite sobre o princípio regulador do culto, dando continuidade ao que nós começamos na semana passada, na última segunda-feira, aonde iniciamos esse ponto do princípio regulador do culto batista reformado, mostrando a vocês o que não deve estar presente num culto reformado. Então, os elementos ou todas as questões relacionadas ao culto que não tem lugar no culto. Então, nós apresentamos uma lista para vocês e hoje vamos apresentar o que é o culto reformado, numa perspectiva batista reformada. Logo mais, daqui a pouquinho, a gente vai começar a abordar esse tema. Eu quero também lembrar a vocês, se vocês desejam assistir os episódios anteriores do programa Nossa Herança Batista, eles estão todos aqui no nosso canal do YouTube. Nós já criamos uma playlist com todos os episódios, você não vai ter nem trabalho para procurar de um por um. Você clica na playlist e está todos os episódios ali ordenados com a numeração, com o tema, tudo para você assistir, tá bom? Então, aproveita também, pessoal, e envia os episódios anteriores, aquele episódio que você gostou muito, envia para o seu amigo que ainda tem dúvidas sobre aquele tema, envia para a sua igreja, envie para os seus amigos, aonde eles estiverem, no Brasil, fora do Brasil, para que possam também conhecer um pouco mais dessa rica herança batista reformada. Pessoal, se você ainda não compartilhou o link dessa transmissão, por favor, faça isso agora. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe no Facebook, chame as pessoas pelo Instagram. Vamos fazer com que essa live, com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a outros irmãos batistas, pessoas que estão conhecendo, desejosos de aprender sobre a Sagrada Escritura e o que a Bíblia ensina sobre o assunto culto religioso. Então, aproveita agora, leva esse link lá para o seu WhatsApp e espalha esse conteúdo para os grupos que você faz parte, enfim, manda para as pessoas que você puder mandar. Aproveita também, você que está aí nos assistindo agora, e dá um like na nossa transmissão, no nosso vídeo, no nosso programa. Aproveita, deixa o seu joinha lá e convida outras pessoas aí para fazer o mesmo. Você que está no chat aí, está mandando sua mensagem, tá? Aproveita e dá o seu joinha para que a gente possa ter aí um maior número de joinhas. Isso ajuda também nas nossas transmissões aqui no Facebook. Vamos começar com uma notícia, pessoal. Tenho duas notícias para vocês hoje. A primeira notícia, na verdade, a notícia da semana foi os acontecimentos em Israel. Israel está sendo bombardeado dia e noite ali pelos terroristas da faixa de Gaza, né? O pessoal ali do Hamas, um grupo terrorista islâmico palestino, que noite e dia joga bombas em Israel. Então, eu não quero entrar aqui no mérito dessa questão, né? Que não quero saber e nem quero discutir aqui quem tem razão nesse conflito todo, embora nós saibamos que a razão está do lado de Israel. Mas eu não vou discutir isso com vocês aqui. Israel ele tem sido atacado por terroristas há muito tempo, né? Mas esse não é o ponto da questão. O ponto que eu quero mostrar para vocês é que todas as vezes que estas coisas começam a acontecer ali nas bandas do Oriente Médio, especificamente quando se trata de Israel, uma série de novas profecias, de novas interpretações da Bíblia começam a surgir. O Messias está chegando, agora ele vem, agora a profecia de Isaías, de Jeremias está se cumprindo, agora aquela palavra profética está se cumprindo. Todas as palavras proféticas acerca dos acontecimentos são
casadas com os acontecimentos contemporâneos. Isso vem acontecendo desde que o dispensacionalismo foi inventado. Então, os dispensacionalistas, eles ficam bastante eufóricos quando acontece qualquer movimento em Israel, porque eles vão logo procurar nas escrituras alguma coisa que dê a eles uma perspectiva escatológica. Então, todas as vezes que alguma coisa diferente, que sai um pouco do cotidiano de Israel, se bem que as guerras estão no cotidiano já daquele povo, porque esse conflito Israel e Palestina acontece há muitos anos, desde que Israel foi criado, agora modernamente, ali na década de 1940. Desde aquele período, esses conflitos, guerras vêm acontecendo, e o dispensacionalismo vem sempre apontando qualquer coisa que aconteça ali com os eventos relacionados ao fim do mundo, à volta de Jesus, ao princípio das dores, etc. Toda a teoria dispensacionalista é ali, então, arrefecida quando estas coisas acontecem. Queridos irmãos, existem muitas correntes escatológicas que vão dar uma interpretação às escrituras de uma forma diferenciada uma da outra. As principais são o pré-milenismo, o dispensacionalismo, que é um tipo de pré-milenismo. Existe o pré-milenismo histórico, que é um modelo mais aceitável, respeitado. Existe o dispensacionalismo, que foi algo criado aí há um século atrás, pouco mais de um século atrás. Existe, então, os movimentos chamados pós-milenismo. Existe o movimento amilenista. Então, temos pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e temos o dispensacionalismo com um monte de vertentes diferentes, né? Agora mesmo estão falando do dispensacionalismo progressivo, já é uma nova, já é uma diferença. O dispensacionalismo, ele é como a teoria da evolução das espécies. Todo dia há uma mudança na teoria da evolução das espécies. Uma coisa que era tida como a verdade suprema, descoberta pela ciência, amanhã é colocado na lata de lixo, e uma outra descoberta científica toma o lugar, e aquilo ali passa a ser a verdade hoje. Amanhã já teremos uma outra novidade. O dispensacionalismo, ele se movimenta conforme o evento em Israel. Toda vez que explode uma bomba em Israel, nós temos um novo, os dispensacionalistas correm para a escritura e dizem, essa bomba está aqui representada nessa passagem, já havia sido prescrita, anunciada aqui nessa passagem. Então é preciso ter muito cuidado, muita cautela, quando se procura avaliar ou equiparar os eventos contemporâneos com a profecia bíblica. Eu não quero aqui também assegurar que todos os dispensacionalistas têm essa mesma ênfase, a maioria tem. Essa está no DNA dispensacionalista, esse olhar para Israel. Israel é chamado por eles como o relógio do mundo, o relógio escatológico. Então, o Israel está diretamente ligado às páginas da Bíblia, o Israel moderno, atual. Então, essa é uma posição, é preciso destacar aqui, contrária à posição batista reformada de 1689. A posição batista reformada é uma posição pactual. A doutrina das alianças, a doutrina do pacto, a interpretação bíblica dos batistas é uma interpretação pactual. É preciso conhecer, meus queridos irmãos, esse documento, a Confissão de Fé Batista de 1689. Leiam aqui a instrução que os batistas deram sobre a sua perspectiva interpretativa das Escrituras. É uma interpretativa pactual. A teologia da aliança, ela rege a interpretação bíblica para os batistas. Isso é muito diferente do que faz o dispensacionalismo. Portanto, um dispensacionalista jamais poderá subscrever esta confissão de fé, porque ela vai de encontro. Quando eu falo de encontro, eu falo um encontro onde eles vão colidir, contrário.
Então, fica muito difícil um dispensacionalista aceitar a confissão de fé, porque os artigos de fé que estão aqui, nos capítulos, eles estão diretamente relacionados com uma visão pactualista da Bíblia. Então, é algo muito dificultoso. Portanto, essa é uma notícia que tem agitado muitas igrejas. Nós sabemos que muitas igrejas batistas no Brasil são dispensacionalistas. Inclusive, muitas igrejas batistas reformadas ainda têm muitos dos membros com uma visão escatológica dispensacionalista. É preciso voltar às raízes, estudar mais acerca desse tema. Eu estudo muito a questão dispensacionalista. Eu tenho vários livros aqui na minha estante sobre o dispensacionalismo. Mas nós necessitamos estudar, porque precisamos conhecer o ponto de vista, não é criticar por criticar. Você precisa criticar com embasamento. Então, eu não estou falando aqui simplesmente por falar. Eu estudei esse assunto, conheço esse assunto. Eu não estou dizendo que sou nenhum expert nesse assunto, mas eu estudei esse assunto, procuro me inteirar sobre esse assunto e estudei a confissão de fé dos batistas. Sei o que os batistas reformados entenderam escatologicamente, pelo menos ao ponto de dizer que jamais foram dispensacionalistas. Essa interpretação nem existia nos dias dos batistas, em 1689, século XVII. Bom, esse é o primeiro ponto interessante. Agora eu tenho uma outra notícia, meus irmãos. Eu trago a vocês aqui uma outra notícia interessante. Isso aqui vem acontecendo também cada vez mais nas igrejas cristãs, igrejas espalhadas no mundo todo. Veja só. Teólogos reagem à indicação de drag queen como pastor de uma igreja metodista. Isaac Simons é conhecido por estar envolvido em adoração online com seu personagem, senhorita Penny Coste. Então, olha aqui. Esse aqui, tá vendo? É o pastor, foi ordenado, um drag queen, um homem, mas um drag queen, um homem homossexual, um gay, foi ordenado como pastor de uma igreja metodista nos Estados Unidos. Uma igreja metodista de Illinois, nos Estados Unidos, considerou ter um homem assumidamente gay, que também é uma drag queen, para servir como pastor. Os teólogos Albert Mohler, que é um pastor batista dos Estados Unidos, pastor do sul dos Estados Unidos, presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, e Kenny Ham, esse eu não sei quem é, esse teólogo, eles reagiram a essa decisão da igreja metodista. Olha, há uma diferença entre ser um gay e drag queen. O drag queen, além de ser gay, é um homem que se veste como mulher. Vocês viram aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Ele não apenas é homossexual, mas ele também se passa por uma mulher. O seu traje, a sua roupa, ele faz maquiagem, ele inclusive faz cirurgias para mudar a sua constituição física, coloca seios, coloca silicone, etc. Usa batom, usa brinco. Então ele se passa por uma mulher, ele se veste como uma mulher, ele se parece, quer dizer, eu não acho muito parecido não, mas muita gente, né, muitos drag queens procuram imitar de fato a mulher. E essa igreja metodista americana, ela então passou a considerar o Simons como um pastor da igreja, um drag queen, um gay assumidamente. Olha, isso aqui é totalmente contrário ao ensino da Bíblia, da Sagrada Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Veja o que diz aqui o Albert Mohler, ele diz o seguinte, isso é uma aniquilação doutrinária. Ele também condenou a promoção de Isaac Simons pela igreja, chamando-a de uma refutação e revolta intencional contra a própria ordem da criação que Deus providenciou. Ou seja, o Mohler está dizendo que a igreja está se voltando propositadamente, conscientemente, com a intenção de se levantar claramente contra a ordem criada por Deus. O plano, o projeto que foi criado por Deus. Essa igreja está se levantando e peitando
desafiando, condenando o projeto de Deus. No momento em que qualquer tipo de igreja ou corpo de igreja chega a este ponto, ele basicamente já abraçou a aniquilação doutrinária. Não há praticamente nada sobrando da tradição cristã histórica, disse Albert Mohler. Então, isso é verdade. Isso aqui é uma decadência completa. A igreja, nem mesmo mulheres de verdade podem ser pastoras, que dirá um gay, um homossexual, assumidamente homossexual, e que se veste de mulher, né, um drag queen, ser pastor de uma igreja evangélica. Pessoal, isso é totalmente inconcebível. Aqui não há nada de preconceito, aqui não há nada de um levante contra os gays, não. Nós estamos falando do que a Bíblia diz, é uma questão teológica, é uma questão reprovada por Deus na sua palavra em muitas passagens bíblicas. Mas a igreja, cada vez mais, nós estamos vendo coisas como essa acontecendo na igreja. Outro dia eu vi numa outra igreja duas mulheres, né, que tinham um relacionamento assumido, e uma delas era pastora de uma igreja tradicional, não uma igreja criada. No passado, alguns anos atrás, eu vi uma Bíblia que ela ganhou uma nova versão, não é uma nova tradução. Tradução nós temos aqui das Escrituras Sagradas, é uma versão, ou seja, é uma Bíblia voltada para o público, para as pessoas que são homossexuais. Então, por exemplo, no relacionamento de amizade entre Davi e Jonatas, é colocado ali como se aquele relacionamento fosse um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Coisas como essa acontecendo muito na igreja, infelizmente. Nós temos que orar. Precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, o Deus de toda a terra, o Criador e o julgador de todas as coisas. Precisamos pedir a Deus que se compadeça da sua igreja, que torne a sua igreja pura, tirando da sua igreja aqueles que se levantam para defamá-la, para de alguma forma corrompê-la, aqueles líderes insanos que permitem tais aberrações na igreja. Precisamos de oração, queridos irmãos. Precisamos nos voltar a Deus e clamar pela sua misericórdia. Isso é um fato. Você que está me ouvindo, você que é membro de uma igreja batista ou de qualquer outra igreja cristã, não permita que tais coisas, tais levantes aconteçam na igreja que você é membro. Se qualquer coisa desse tipo se levantar, levante-se também. Proteste com a palavra de Deus nas mãos. Não aceite. Deus chamou você pela verdade, para que você proclame a verdade. Então seja firme também. Bem, eu quero falar um pouco agora sobre o CHTB Marcos Paixão. Esse é o nosso segundo momento do nosso programa. Hoje eu quero falar especialmente sobre o nosso boletim CHTB. Nós tivemos um atraso no boletim CHTB devido a alguns problemas pessoais que aconteceram com o meu pai e acabou, obviamente, me afetando muito. E nós não tivemos como produzir o boletim CHTB na semana passada, mas amanhã, com a graça de Deus, o boletim CHTB vai sair. A nossa edição mais nova está fantástica, uma edição primorosa, muito boa, e será o padrão de todas as edições que virão posteriormente. Pessoal, nós já temos 12 números do CHTB lançados, do boletim CHTB. Para quem não conhece, o boletim CHTB é uma espécie de revista do CHTB, onde você pode gratuitamente baixá-la e desfrutar do conteúdo. Nós temos na revista, no boletim CHTB, um resumo da última aula do CHTB. O boletim, na verdade, é um resumo semanal do CHTB Marcos Paixão, nosso programa Prime de conteúdos, aulas, cursos, etc. Então, nós temos toda semana um boletim com um resumo da semana. E nesse boletim nós vamos apresentar cada semana um resumo da última aula do CHTB, principais tópicos que foram abordados, pensamentos, reflexões sobre a aula. Nós temos também os nossos podcasts. Sempre que um podcast é lançado ali na plataforma do nosso site, ele vai para a revista também, para o boletim, e ali há uma descrição do nosso podcast, um
uma espécie de sinopse do nosso podcast para que o leitor possa olhar ali o conteúdo e depois ouvir o conteúdo com calma. A sinopse é só para deixar você com aquele gostinho de querer desfrutar do nosso material. Nós temos também no nosso boletim CHTB um artigo de teologia, às vezes uma reflexão bíblica, teológica, para que você medite, pense. Tratamos de muitas questões ali, vários artigos no boletim CHTB. E além disso, pessoal, você, pelo boletim, você pode ter acesso ao nosso catálogo com todos os nossos cursos, aulas, módulos do CHTB, está tudo ali. Então, se você deseja conhecer mais o CHTB, você despertou em você o desejo, quero conhecer esse CHTB que está todo mundo falando, acesse o nosso site, www.chtb.com.br. Você pode fazer a sua assinatura do CHTB dá direito a você assistir todo o conteúdo que nós temos Prime para os nossos assinantes. São as aulas do CHTB que acontecem semanalmente. O programa Nossa Herança Batista vai começar a ser oferecido também no nosso site gratuitamente. O site ele tem a parte gratuita, aí você vai encontrar o programa Nossa Herança Batista, você pode assistir direto do nosso site, você vai encontrar o boletim CHTB para você baixar, todas as edições estão lá, você pode baixar tudo, é de graça. Você vai encontrar os nossos podcasts, nós temos vários programas de podcast, inclusive o Nossa Herança Batista também vira um podcast quando ele termina de ser gravado. Nós temos ali já disponíveis os programas anteriores em podcast. E o programa em podcast ganha um toque mais refinado, com fundo musical, muitas coisas que não tem aqui no YouTube. Então você vai, no nosso podcast, ganhar esse conteúdo. Agora, se você assinar o nosso site, você vai ter, de maneira aberta, exclusiva, os nossos cursos. O curso de História e Teologia Batista, que já conta com 125 aulas, e o curso, um outro curso, você precisa assinar também esse curso, é o curso de Pregação e Homilética em Charles Spurgeon. O curso chama-se As Lições de Spurgeon aos seus alunos. Então, assinando o CHTB, você tem acesso a esse conteúdo, acesso ao nosso site. Você pode também comprar apenas os módulos que você quiser assistir. Então, eu não quero assinar o curso todo, eu quero assistir apenas este módulo. Você, então, compra aquele módulo, ele está aberto para você assistir até o fim dos tempos. Você pode assistir, enquanto existir internet, esse módulo vai estar lá disponível para você, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Amanhã, edição nova do Boletim CHTB disponível, na parte da tarde. Acesse o nosso site, www.chtb.com.br, baixa lá o nosso conteúdo. Vamos agora para a nossa discussão sobre o princípio regulador do culto. Bom, pessoal, só recapitular com vocês que na semana passada nós começamos a mostrar aqui no nosso programa o que não pode haver em um culto reformado, em um culto batista reformado. Então eu mostrei para vocês o seguinte, no culto batista reformado não há um modelo litúrgico padrão, não há aquela estrutura padrão, olha, o culto tem que ser sempre assim. Não, há uma certa liberdade, flexibilidade no culto, dentro dos limites que o princípio regulador do culto nos permitem. Eu também disse a vocês que não há invenções humanas no culto. Não há nada voltado para agradar o homem. O culto não é antropocêntrico. O culto é teocêntrico. Não há aspectos pragmáticos no culto. Não há aquele tipo de atração. Não há desordem. Pelo contrário, o culto é um culto ordeiro. Não há danças, não há aplausos, partes especiais, testemunhos, etc. Essas coisas que nós comumente vemos em muitas igrejas. Não há também representações visíveis de Deus no culto, como imagens de escultura,
pinturas sobre Jesus, figuras que representem Jesus, o Espírito Santo, Deus, o Pai, etc. Coisas dessa natureza. E não há também modismos no culto. Há uma febre, uma novidade agora nas igrejas, então vamos colocar isso no culto reformado. Não há. Por que essas coisas não estão presentes no culto batista reformado? Ou no culto reformado? Porque o culto reformado, ele é regido pelo princípio regulador do culto. E o princípio regulador do culto é as escrituras sagradas. A regra do culto, o que deve haver e o que não deve haver em um culto, é regido pela sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, essa noite nós vamos tratar especificamente sobre os elementos que são prescritos na Bíblia e que devem estar presentes no culto a Deus. Prestem atenção que eu estou usando a palavra prescritos. Isso traz a ideia de que são os elementos ordenados que devem estar no culto. Isso também nos faz entender que aqueles elementos que não são proibidos, mas não são ordenados, não devem estar também no culto a Deus. O culto batista reformado é um culto simples. Não pensem que uma igreja batista reformada, talvez você nunca tenha visitado uma igreja batista reformada, e você tem uma ideia do que seja o culto. Não pense que o culto batista reformado é um culto sofisticado no sentido moderno do termo. Um culto cheio de luzes, um culto cheio de música, de fundo musical, um culto cheio de tecidos, um culto cheio de fogos. Não, gente, essas coisas não estão presentes num culto batista reformado. Quando eu uso a expressão tecidos, você sabe que hoje as igrejas são todas empestadas de tecidos, as apresentações que acontecem nas igrejas, as mulheres usam tecidos, se enrolam em tecidos. Essas coisas não estão presentes no culto batista reformado. O culto batista reformado é simples. Se você pensa em simplicidade, é um culto batista reformado. Lá você vai encontrar muitos elementos, mas não vai encontrar nada que não esteja prescrito nas Escrituras Sagradas. Agora, veja, a ideia de prescrição, ela é aquela ideia daquilo que foi ordenado pelo próprio Deus para estar presente no culto. E isso acontece o tempo todo nas Escrituras. Essa ideia de princípio regulador do culto, tem muita gente que acha que o princípio regulador do culto é um radicalismo, é um exagero de muitas pessoas. Não é, gente. O princípio regulador do culto é somente aquilo que as Escrituras mandam ser realizadas no culto. E é um princípio bíblico, está nas Escrituras isso, não é uma invenção humana. Não é algo que os reformados criaram, os presbiterianos ou os batistas, não. É algo que está nas Escrituras, que tem a mais firme base bíblica. Não é algo inventado. Ele está presente nas Escrituras todas. Olhe, por exemplo, a vida dos patriarcas. Abraão adorava a Deus conforme Deus lhe ensinou, conforme Deus lhe prescreveu na sua palavra. Veja, o que Deus diz a Abraão quando ele põe à prova? Ele diz, vai até o Monte Moriá, e nós estamos falando de uma época em que não havia ainda o culto de uma forma organizada, como acontece hoje, numa igreja, ou mesmo nos tempos em que era organizado numa sinagoga judaica, etc. Nós estamos falando do culto patriarcal, do culto a Deus primitivo. E como era esse culto patriarcal? Ele também era prescrito por Deus. Deus diz, Abraão, vá até o monte que eu te mostrarei, sobe até aquela montanha, leva o teu filho Isaque, oferece a mim em sacrifício. Claro que Deus não aceita sacrifício humano. Ele estava pondo Abraão à prova. Abraão vinha de uma conjectura religiosa em que seres humanos eram sacrificados para divindades que nem existiam, apenas na invenção humana. E ele vem de um contexto em que essa forma de culto era comum. E Deus está, então, pondo Abraão à prova. Mas perceba, Abraão faz exatamente o que Deus prescreve. Leve Isaque,
ofereça ele em sacrifício. Faça um altar, põe o menino em cima, põe lenha, queima. Veja que Deus está dizendo como ele quer ser adorado. A expressão de sacrifício, ali de holocausto, é uma expressão cultica. Queimar um animal, queimar o que quer que seja que Deus pede que seja queimado, ordena que seja queimado a ele, é uma forma de culto a Deus. Essas prescrições estão, por exemplo, no livro de Levíticos. Vamos encontrar ali Deus mostrando como deve ser os sacrifícios, etc. Então, o que Deus ordena a Abraão é o que Deus ordena no culto todo, todas as escrituras, a todas as pessoas. Altar de pedra, o povo, então, está caminhando pelo o Jordão seco, e Deus diz, ergue ali um altar de pedra, ali ao passar do Jordão. Um foi erguido dentro do rio, mas o outro foi erguido fora para servir como testemunho. O altar, não aquele é um altar de testemunho simbólico, mas o altar de pedra era onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Então, tudo era como Deus ordenava. Se anda mais um pouco nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, Deus ordena que o povo, Moisés e o povo do Êxodo, que saiu do Egito, faça um tabernáculo móvel, aonde eles pudessem ali, então, cultuar a Deus. Então, o tabernáculo, veja lá no livro de Êxodo, todas a instrução para a construção do tabernáculo é prescrita por Deus. Ele diz exatamente como quer ser adorado, como deve ser o tabernáculo, o tamanho, as dimensões, o tecido, até mesmo o bordado, as imagens que estavam ali nos tecidos, tudo foi dito por Deus como devia ser. Lembre da Arca da Aliança. Deus disse como deveria ser a arca, até o tipo de madeira o qual deveria ser construída a arca, como ela devia ser toda coberta de ouro, como ela deveria ser conduzida pelos sacerdotes. No dia em que ela foi conduzida de uma maneira equivocada, um homem morreu ao tocá-la, porque ninguém poderia tocar na Arca da Aliança de qualquer forma. Então, há toda uma prescrição de Deus sobre as coisas culticas, como ele deve ser adorado. A maneira como o sacerdote entra no templo, a maneira como ele oferecia o culto a Deus, a vestimenta sacerdotal. Gente, nada disso é invenção humana, foi criado pela mente dos autores bíblicos ou dos personagens da época. Tudo foi recebido de Deus. O culto era exatamente como Deus prescreve. Não podia ser inventado, nada podia ser inventado. No dia em que os irmãos levaram fogo estranho, eles foram eliminados, mortos por Deus, porque não era como Deus havia ordenado. Então perceba que tudo é ordenado. Mais tarde nós vamos chegar no templo, o templo de pedra construído por Salomão, e o templo de pedra é todo ordenado por Deus. As dimensões do templo, Deus diz, faça deste e deste tamanho, as pedras lavradas, o local da adoração, os pátios, tudo é prescrito por Deus. Veja, estou falando do prédio, mas não só o prédio foi prescrito, a adoração foi prescrita. O que deveria ser levado ao Senhor como dádiva na adoração foi prescrita por Deus. Olhe, por exemplo, para o livro de Levítico. Lá você vai encontrar todas as regras do culto a Deus, do Antigo Testamento. Tudo está ali apresentado. Deus diz quais animais podem ser queimados a ele, quais não podem ser queimados. Deus diz como esses animais devem ser queimados. Lembrem, por exemplo, do Cordeiro Pascal. Deus diz, o animal tem que ser assado, não pode ser cozido, tem que ser assado, tem que ser comido. Todos devem comer. Se for muito grande para uma família, chame mais pessoas. Todos devem comer tudo do animal, assado. Então, há uma prescrição divina. Aquele ato, gente, do Cordeiro Pascal não era um ato não era simplesmente uma refeição. Era um culto, uma refeição cultica, como é a ceia do Senhor, que faz parte do culto a Deus. Então, tudo nas Escrituras é prescrito por Deus quando se fala de culto a Deus. Tudo é prescrito. Veja que alguns animais, inclusive,
há uma lista em Levítico onde nós aprendemos os animais que são puros e que são impuros, lá no Antigo Testamento. Então, os que podiam ser oferecidos e os que não podiam ser oferecidos. Lembre, por exemplo, que a própria instrução para o momento da expiação, o culto de expiação de pecados em Israel, o dia da expiação, o sacerdote recebe ordens específicas de Deus de como ele deve proceder. Coloque a mão sobre a cabeça do ofertante, da pessoa que está trazendo a oferta, a outra mão coloque sobre o animal que vai ser sacrificado, o cordeiro, e ali é todo um ato de transmissão de pecados. O pecado do ofertante vai para o animal que vai ser morto. Claro que o animal é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo, e Cristo morreu carregando os nossos pecados. No culto do Antigo Testamento, isso também acontecia de maneira simbólica. O ofertante levava o animal, o cordeiro, qualquer outro animal que fosse prescrito, e o sacerdote, então, colocava sua mão sobre um e outro e recitava, então, ali a fórmula cultica prescrita pelo Senhor, e o culto era, então, realizado, o sacrifício era aceito. Tudo é prescrito por Deus, todas as coisas. Dê uma olhada no Antigo Testamento, veja se tudo não é assim. No Novo Testamento também. Aliás, essa ideia de Deus prescrever, ela vai para além do culto. Parece que é um princípio divino, ordenar como ele quer. Quando ele vai enviar o dilúvio sobre a terra, Deus chama Noé e diz: Noé, faça uma arca de madeira de cipreste, uma arca com tais e tais dimensões. Nesta arca você vai pôr um par de animais, um casal de cada espécie. Ele vai dizendo tudo, como é que é. Ele vai falando e dando instruções a Noé. Não estou falando aqui de culto, estou mostrando para vocês que parece que a instrução divina é, de fato, um princípio. Tudo tem que ser feito como Deus ordena, inclusive o culto, porque nós estamos mostrando que há uma ordenação cultica nas Escrituras Sagradas. E aí, queridos irmãos que estão nos assistindo, é importante entender que o princípio aqui é: devemos cultuar a Deus como ele ordenou na sua palavra, e não inventar culto para Deus, não criar culto a Deus. Então, ainda que você tenha as melhores intenções de coração para fazer algo a Deus, Deus não quer que você invente nada, Deus não receberá nada de você, a menos que isso esteja prescrito em sua palavra. Qualquer outra coisa que você oferecer a Deus no culto é rejeitado, é odiado por Deus, porque você vai contra a sua ordem, peca contra Deus, inclusive. Isso é bem interessante. Agora, veja só, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 22, que fala sobre o culto a Deus, no 5º parágrafo, diz assim: a leitura das Escrituras, a pregação, o ouvir a pregação da palavra, o ouvir a palavra de Deus, o ensino, as advertências mútuas em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todas partes do culto religioso a Deus, que devem ser realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação, com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais, devem ser usadas de um modo santo e religioso. O 5º parágrafo do capítulo 22, ele apresenta os elementos que devem estar presentes no culto que nós oferecemos a Deus, são os elementos do Novo Testamento. Então, hoje nós não vamos levar um cordeiro para sacrificar. Então, esse é o culto do Antigo Testamento, cerimonial, que já caiu em desuso com a chegada de Jesus Cristo. Mas o culto no Novo Testamento e o culto no nosso tempo é o culto que está com elementos
diferentes daqueles do Antigo Testamento, mas o princípio é o mesmo. Perceba, o cordeiro sacrificado é nada mais do que uma representação da morte de Jesus pelos pecados do povo, que nós apresentamos na pregação da palavra, porque Cristo já morreu uma vez por todas e não precisamos matar mais animais, e nem Cristo vai morrer mais vezes. Só precisamos relembrar isso, pregando isso. Então, veja, os elementos do culto constituem-se a oração. Então, não há culto sem oração. Não se cogita realizar um culto a Deus em que Deus não seja invocado. Ele é o Senhor, o culto é para Ele, precisamos invocá-lo. Precisamos suplicar o perdão em oração. Precisamos suplicar a graça de Deus em oração. Então, elementos do culto, oração. Outro elemento importante do culto, a leitura da Sagrada Escritura. Então, o culto bíblico, ele é repleto de leitura bíblica. Então, temos leitura no Antigo Testamento, temos leitura no Novo Testamento. O culto não pode ser desequilibrado, ou seja, ler apenas o Novo Testamento ou o Antigo. O culto deve conter Antigo e Novo Testamento. Então, a leitura bíblica faz parte do culto. Além da leitura bíblica, a pregação da palavra. O ensino, a exortação, todos esses elementos, eles estão presentes no culto a Deus. Então, não há culto sem pregação bíblica, sem exposição das Escrituras. Você vai ler as Escrituras e vai pregar as Escrituras ao povo. Vai ensinar ao povo o que o texto está dizendo. Vai aplicar essas verdades ao povo de uma maneira em que aquilo que foi dito no passado se aplique às pessoas desse tempo. A pregação é exatamente isso, você ensinar o que o texto diz e aplicar às pessoas o que o texto está dizendo, para que isso seja útil à vida delas, ao cotidiano delas. O culto também tem cânticos, esses cânticos, nós não somos aqui, há uma discussão também acerca disso, podemos falar nisso num outro programa, sobre a questão dos salmos exclusivos, ou a salmodia exclusiva, e a questão da salmodia inclusiva. Ou seja, alguns reformados entendem que o cântico no culto deve ser apenas o cântico dos salmos. A isso nós chamamos salmodia exclusiva, ou seja, só salmos são cantados, exclusivamente salmos, nada além de salmos. Mas há uma outra vertente reformada, e os batistas estão divididos entre uma e outra dessas vertentes. Os batistas do século XVII, muitos eram adeptos da salmodia exclusiva, mas havia outros e importantes batistas que foram adeptos da salmodia inclusiva. A salmodia inclusiva é aquele modelo de culto em que a música do culto constitui-se de salmos, mas, além dos salmos, os cânticos espirituais, hinos e cânticos espirituais, que são termos aqui praticamente sinônimos, louvores a Deus. Tá? Claro que esses louvores devem ser bem selecionados, não devem ser confundidos com a música gospel do nosso tempo. A música gospel do nosso tempo é uma tragédia nas igrejas. Ela danifica as igrejas, ela embrutece o povo, ela torna as pessoas menos inteligentes, pessoal. Menos inteligentes. Então, a música que nós cantamos na igreja tem que ser uma música bíblica. Mesmo que não sejam salmos, que sejam cânticos doutrinariamente corretos, cheios de Bíblia, de expressões bíblicas. Não estou falando aqui de ritmo musical, de conteúdo, de letra, de música. Letra que é cantada. Né? A música, ou seja, a sonoridade, o ritmo, essas coisas não vão ser discutidas aqui. Tá? Então, aqui nós temos uma divisão. Há reformados que são adeptos da salmodia, cantar só salmos no culto. Há outros reformados que são adeptos da salmodia, mais outros hinos, cânticos e hinos espirituais. Além destas coisas, os sacramentos devem estar presentes no culto. Sacramento, para os batistas reformados, são a ceia do Senhor, que é celebrado no culto, não necessariamente em todos os cultos, claro. A ideia é que o sacramento seja celebrado no culto, durante o culto, mas não em todos os cultos. Então, assim como há igrejas que celebram a ceia todos os domingos,
Há igrejas que celebram a ceia uma vez por ano. E há outras que celebram em 3 meses, em mês e mês, isso fica a critério da igreja. Mas a ceia é um elemento do culto, que tem que estar no culto quando for celebrada, não fora do culto. Além disso, o batismo. Batismo também é elemento de culto. Então, vamos batizar alguém, vamos cultuar a Deus e no culto batizamos aquela pessoa. No momento apropriado, batizamos aquela pessoa. Seja na igreja, ou seja, no edifício em que o culto é celebrado, seja ao ar livre, qualquer outro lugar, mas é um elemento de culto. Aqui é interessante, pessoal, porque os batistas reformados, eles rejeitam o batismo infantil, o batismo de bebês, exatamente porque o batismo de bebês não aparece na Bíblia. Então, por que os batistas não batizam bebês? Porque ele não está na Bíblia. E se ele não está na Bíblia, ele não pode estar no culto. Então, nós entendemos que batizar bebês é errado e, aí, além disso, isso não deveria nem estar no culto, esse batismo de bebês, já que ele não é da Bíblia, não existe nas Escrituras Sagradas. Eu falo isso com todo amor e respeito aos irmãos pedobatistas que entendem que isso faz parte da Bíblia, que o batismo de bebês está na Bíblia. Eu discordo como batista, não há, e gostaria muito que um presbiteriano ou qualquer outro pedobatista reformado me mostrasse um texto da Bíblia onde um bebê é batizado. Então, eu ficaria calado a partir de agora. Eu quero um texto em que bebês são batizados. Ou então quero uma ordem expressa para batizar bebês. Não há isso nas Escrituras. É por isso que os batistas sempre rejeitaram o batismo infantil, porque ele não está na Bíblia. Então não pode estar no culto a Deus. Bem, o nosso tema é esse. Meditem no que nós acabamos de falar, pensem nisso. Culto é coisa muito séria, meus queridos irmãos, e deve ser feito como Deus ordena. Na próxima semana, nós vamos estar tratando de montar aqui ao vivo com vocês, vamos montar modelos de liturgia e vamos explicar para vocês cada passo. Por exemplo, vamos fazer um modelo litúrgico, como o culto começa. Vamos mostrar vários modelos de cultos que são reformados, que podem ser usados numa igreja batista reformada. Na próxima semana, no nosso programa, esse será o tema, né? Liturgia do culto batista reformado. Vamos agora para o nosso último momento, o momento em que falamos sobre livros. Eu tenho hoje aqui algumas indicações de livros para vocês adquirirem. Bom, falamos de culto, eu vou mostrar para vocês um livro muito importante. Esse livro está em espanhol, mas ele vai estar em português muito em breve. Ele está sendo já trabalhado pela editora O Estandarte de Cristo, e esse livro vai já estar na língua portuguesa. O livro é El Princípio Regulativo de la Iglesia, o princípio regulador da igreja. É um livro escrito pelo Dr. Samuel Waldron. Esse livro do Dr. Waldron, ele vai falar sobre o princípio regulador do culto. Bom, deixa eu logo dizer para vocês o seguinte, o Dr. Samuel Waldron, ele é um pastor batista reformado. Então, ele vai ensinar a vocês, neste livro, exatamente a exegese de várias passagens bíblicas que mostram, que nos fazem reconhecer, pela interpretação correta das Escrituras, que o princípio regulador normativo do culto a Deus é bíblico. Olha, o sumário desse livro, pessoal, ele tem alguns pontos interessantes, né? O significado histórico do princípio regulador do culto, o princípio como marco eclesiástico, o princípio regulador como e seu respaldo bíblico. Esse capítulo 3, seção 3, é especialmente importante aqui para quem quer prova bíblica do princípio regulador do culto. Seção 4, a função multifacetada do princípio regulador do culto, as limitações necessárias do princípio regulador do culto, para mostrar que há limites. Tá? Nem tudo entra, nem tudo que a Bíblia não proíbe, tudo aquilo que a Bíblia proíbe e as coisas que a Bíblia não proíbe, essas também não entram no princípio regulador do culto. Agora,
A seção 6 desse livro é a maior seção do livro. Ela vai falar sobre as objeções contemporâneas sobre o princípio regulador do culto. Aqui o Dr. Waldron vai responder várias objeções ao princípio regulador do culto. Objeções atuais, né, contemporâneas. Argumentos que as pessoas usam contra o princípio regulador do culto. O Dr. Waldron vai respondendo cada uma delas e de maneira exegética, porque ele vai citar muitas passagens bíblicas para provar o ponto. E de maneira, claro, lógica também, para provar o ponto. Tem mais 2 livros aqui para apresentar para vocês, pessoal. Estão livros voltados à doutrina calvinista. Então, o primeiro livro é o livro do saudoso pastor Paulo Anglada, pastor presbiteriano, que eu tive o prazer de conhecer, de almoçar com ele numa certa ocasião. O pastor Paulo Anglada, ele escreveu o livro Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça. Pessoal, este é um livro maravilhoso para quem quer entender o calvinismo, para quem quer entender as bases bíblicas do calvinismo, para quem quer entender a refutação de cada ponto dos remonstrantes, do arminianismo, e como o ponto do calvinismo que refuta aquele ponto está arraigado na Sagrada Palavra de Deus. O Paulo Anglada escreveu esse livro há alguns anos atrás, e esse livro tem também um outro conteúdo importante, né? Primeiro capítulo, o Anglada vai falar sobre o que é o calvinismo, e aqui ele vai fazer um histórico dos 5 pontos do calvinismo, vai contar toda a história do movimento remonstrante, de Jacó e Armínio, e como então ali o sínodo de Dort se levantou, refutando os 5 pontos do arminianismo com os chamados 5 pontos do calvinismo, né? Ele vai, é um ponto histórico muito importante, esse aqui que ele trata no princípio. Depois ele vai apresentar cada um dos 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça eficaz, perseverança dos santos. E aí, em cada um dos pontos, ele vai mostrar o significado daquele ponto, as bases bíblicas para aquele ponto. Ele vai mostrar objeções àquele ponto e responder essas objeções. São capítulos totalmente voltados para a análise dos pontos individualmente. Muito bíblico. Esse é um livro excelente, pessoal. Maravilhoso para quem quer estudar os 5 pontos do calvinismo. Agora, tem um capítulo aqui no final do livro, capítulo 7º, onde ele vai falar sobre o calvinismo e o evangelismo. Gente, esse capítulo é majestoso, porque o Anglada vai mostrar que o calvinismo, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, ele é totalmente amigo da evangelização. Ele não é contraditório à evangelização, como as pessoas dizem por aí. Pelo contrário, sem calvinismo não há evangelização. O calvinismo é um fator estimulante para a evangelização. Ele vai provar isso no capítulo 7. E, finalmente, ele vai falar do calvinismo para a vida cotidiana, a vida de cada pessoa, como essa doutrina é importante para você, que é um calvinista. O outro livro que eu trago para vocês também é um livro sobre calvinismo, dessa vez escrito por um pastor batista, pastor John Piper. Esse livro é publicado pela editora Knox, que é uma editora fundada pelo Paulo Anglada. Esse aqui é pela editora Fiel. Esse aqui, do Dr. John Piper, pastor John Piper, é da editora Fiel. Os John Piper, 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Esse livro do Piper, ele é diferente desse livro do Dr. Paulo Anglada, né? Apesar de que o Piper vai tratar de explicar cada ponto, o Piper ele vai usar uma linguagem mais pastoral, ao meu ver, do que o que faz o Paulo Anglada. O Paulo Anglada usa uma linguagem bíblica e teológica para tratar dessas questões, né? Uma linguagem, em certo ponto, na maioria do livro, uma linguagem mais acadêmica. O Piper ele vai usar uma outra linguagem. Ele vai falar dos mesmos pontos do calvinismo. Primeiro capítulo, ele traz uma questão histórica também, como faz o Paulo Anglada, as raízes históricas do calvinismo. Esse tipo de capítulo é introdutório. Então, se você vai escrever um livro sobre o calvinismo, primeiro tem que dizer o que é o calvinismo, como ele surgiu, o debate em torno dele,
né, como surgiu tudo isso, para depois falar sobre os pontos em si do calvinismo. Agora, o capítulo 7º desse livro do Dr. John Piper é bem interessante. O capítulo 7 é o seguinte: o que os 5 pontos significam para mim? É um testemunho pessoal do John Piper. Ele vai falar aqui sobre 10, me parece que 10, deixa eu só conferir aqui com vocês. É isso mesmo. 10 pontos pessoais da importância dos 5 pontos do calvinismo na vida do John Piper, né? Como essa doutrina ela é muito forte, ela foi muito importante para o John Piper. Isso, lendo, você vai ver que isso também é verdade para você. E aí, então, tem alguns testemunhos no final do livro, ele vai citar Agostinho e outros, Spurgeon, tem outras pessoas aqui que ele cita também, George Whitefield e vários outros que ele vai citar aqui, mostrando que homens muito conhecidos na história da igreja e que foram calvinistas, né, conscientes. Gente, são 2 livros importantes para quem quer estudar o calvinismo, né? O livro do John Piper e o livro do Paulo Anglada. Então vejam aí, adquiram esse material, vale muito a pena para conhecer mais sobre essa doutrina bíblica. Então é isso, gente, o nosso programa vai terminando. Agradeço mais uma vez você que está nos assistindo, você que está ligadinho no nosso programa todas as segundas-feiras. Muito obrigado pela confiança. Coloca o link aí para as pessoas assistirem mais tarde. Quem não entrou na nossa live tem a oportunidade de assistir depois. Manda para um amigo para entender mais sobre culto. Então é isso. Até segunda que vem, se Deus assim nos permitir.